Olá, eu sou a Ana e o vídeo que eu trago hoje é sobre as leituras que eu fiz durante o mês de dezembro. Eu dos últimos vídeos, nos últimos meses, tenho dito que têm sido meses muito complicados e são uma das alturas do ano em que eu tenho mais trabalho, o que significa que também chego mais cansada a casa e que o mais provável é adormecer assim que me encosto a algum sítio. E portanto li muito menos. Eu vou-vos passar a mostrar os livros que eu li durante o mês de dezembro. Eu iniciei o mês com O Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer... Bem, vocês todos já ouviram falar sobre o livro. É uma pequena fábula em que temos dois humanos e dois ratos e estão numa espécie de labirinto e todos eles têm abordagens diferentes ao facto de o queijo desaparecer da vida deles. Isto é uma alegoria ao facto de nós muitas vezes acharmos que aquilo que nos vai fazer felizes é aquilo e está ali, e enquanto nós temos aquilo ali, temos tendência a desligar completamente das coisas que estão à nossa volta e não nos vamos apercebendo de pequenas alterações, pequenos sinais de que aquilo que nos traz felicidade naquele momento está a desaparecer ou está a mudar e que está na altura de nós, se calhar, procurarmos coisas diferentes. E portanto foi um livro que foi muito interessante de ler e vai haver sempre uma personagem com a qual vocês se identificam mais, seja um dos ratos, seja um dos humanos, e portanto eu acho que é um livro muito interessante, mesmo que vocês, primeiro, mesmo que não gostem de livros de autoajuda, está escrito de forma interessante. Pessoalmente também não é o meu género preferido, mas de vez em quando leio porque não é nada de especial e às vezes até se tiram algumas mensagens importantes das histórias. E foi um livro interessante, portanto é daqueles que eu acho que recomendo pelo menos a lerem uma vez. Podem até nem gostar muito do facto de ele estar escrito como uma parábola, como uma fábula aliás, que não me disse grande coisa, mas as mensagens que estão lá são importantes e muitas vezes são coisas que nós sabemos, mas não nos lembramos e portanto acaba por funcionar como um lembrete daquilo que nós nos estamos a esquecer. Depois disso eu li o Night of Cake and Puppets, da Laini Taylor. Este livro funciona como companion ou como um arco das histórias da Quimera de Praga, portanto Daughter of Smoke and Bone. E nós aqui acompanhamos a Susana, que é uma das personagens dos livros principais. Sinceramente, eu gostei muito deste livro, é super fofinho, às vezes até chega a ser doce demais, mas a verdade é que esta personagem é tão combativa, é tão interessante, que nós, mesmo sendo extremamente fofinhos, extremamente delicadoce, nós não conseguimos impedir-nos de gostar da história que ela nos está a contar. E quem nos dera a nós que alguém nos fizesse dar a volta inteira à Praga só por causa disto. Portanto, muito engraçado. Para quem gostou da Quimera de Praga, vai gostar deste livro, de certeza. Depois, como vocês sabem, eu desde novembro que estava a ler o Ana Karenina e chegou aqui um momento do meu mês em que eu tive uma pequena crise existencial e, portanto, Ana Karenina não me estava a ajudar nessa crise, muito pelo contrário, estava a piorar um bocadinho e eu estive ali algum tempo sem conseguir pegar no livro e precisava de qualquer coisa que me fizesse pensar noutras coisas, ou pelo menos que me ajudasse na minha pequena crise existencial. E portanto os dois livros que eu vou mostrar a seguir são livros que de alguma forma ajudaram e que passam a ser uma coisa que para mim vai estar num cantinho do céu, porque realmente foram uma ajuda que eu não estava à espera. E o primeiro livro é o Life, the Universe and Everything, do Douglas Adams. É o terceiro livro do Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Como eu já vos disse antes, é um livro que aborda muito o que é que faz de nós humanos e no fundo era precisamente aquilo que eu estava a precisar. Era que me relembrassem um bocadinho o que é que estamos aqui a fazer. Não ficou a 100%, mas é um livro que efetivamente é muito interessante dessa perspectiva. E que eu gostei muito de ler e estou deserta para chegar aos próximos livros. Portanto, este garantidamente tem um lugarzinho no céu. Espero que o Douglas Adams esteja lá em cima a olhar cá para baixo e pensar: era precisamente isso que eu queria com este livro. E o segundo livro que ajudou foi uma releitura. Eu já sabia qual era o teor do livro e aliás não é surpresa nenhuma porque eu falo deste livro imensas vezes
no canal, e esse livro é A Rapariga das Laranjas. Eu acho que nunca vos expliquei muito bem mesmo sobre o que era o livro, e pela primeira vez, na quantidade enorme de vezes que eu já li este livro, eu estive a pôr marcações. E como vocês veem, ainda são algumas. O livro é muito pequenino. O Jason Gardner é um filósofo, e este livro, apesar de ter algumas questões relacionadas com a filosofia, é mais relacionado então com as questões existenciais. Principalmente a questão de, se vocês soubessem que vinham para este planeta, se soubessem que iam sofrer tudo o que sofreram até chegarem ao ponto em que vocês estão, se vocês soubessem todas as coisas pelas quais vão passar, sejam boas, sejam más, vindo para este planeta, se tivessem a opção de escolher se queriam vir ou não, qual era a escolha que vocês faziam? E era precisamente aquilo que eu precisava neste momento. Me pusessem a pensar um bocadinho, e se o Hitchhiker's Guide to the Galaxy já me tinha ajudado um bocadinho nisso, este veio aqui a sentar um bocado mais a pedra nas minhas questões, e portanto eu acabei por vos dar a grande questão do livro, mas a história é muito para além disso, portanto eu não vou considerar que vos dei um spoiler, porque não é. Até porque se vocês já tiverem algum conhecimento da obra do Jason Gardner e possivelmente já ouviram falar no mínimo do Mundo Sofia, o Mundo Sofia trata muito das questões existenciais, de todas as linhas e todas as correntes filosóficas, o que é que cada filósofo tinha como corrente de pensamento, e portanto as questões que ele levanta efetivamente são isso, portanto não é propriamente um spoiler, e a história vai muito além disso, portanto é daqueles livros que eu recomendo sempre a lerem, e lá está, ele veio ajudar imenso. Ao longo do mês houve outro livro que eu estive a ler aos bocadinhos, que foi o 100 melhores poemas portugueses dos últimos anos. E porquê aos bocadinhos? Para começar, porque eu acho que um livro de poesia não deve ser lido do início até ao fim, todo seguido. Acho que poesia é daquelas coisas em que vocês têm de estar com a mente para aí virada e têm de estar abertos a conseguirem pensar nas coisas. E o que eu andei a fazer foi basicamente, antes de dormir, lia 2 ou 3 poemas, parava quando encontrava algum que tinha gostado. Portanto, os que eu gostei são estes que estão aqui marcados, ainda foram alguns, mas mesmo assim, num livro que tem 100 poemas, não são assim tantos. Os meus 2 preferidos foram estes que estão aqui assinalados em cima, portanto, vou-vos dizer quais são. É A Verdadeira Mão que o Poeta Estende, da Anna Atterley, e Todas as Palavras, do Manuel António Pina. Portanto, foram os meus 2 poemas preferidos neste livro. O livro basicamente é uma compilação que José Mário Silva fez dos poemas que ele considera que são os melhores poemas destes poetas, portanto ele fez uma seleção dos 100 melhores poemas, ou daqueles que ele considera os 100 melhores poemas. Está bem claro que são os poemas que para ele fazem sentido, e efetivamente dos poetas que eu conheço e que estão aqui, não seriam estes os poemas que eu escolheria como melhores, e portanto foi muito interessante para conhecer poetas que eu nunca tinha ouvido falar, e alguns poemas que daqueles que eu já tinha ouvido falar ainda não conhecia, e portanto foi muito interessante. É daqueles livros que eu acho que, se querem iniciar-se na poesia, se querem começar a conhecer pessoas ou ter um ponto de partida, pode ser um bom livro para começar, e portanto acho que vale a pena darem uma vista de olhos. E para terminar, e porque eu queria muito deixar este livro em 2018, por todas as razões e mais algumas, temos então o Ana Karenina. Primeira razão para eu querer deixar em 2018, eu nunca levei tanto tempo a ler um livro, pelo menos a começar e a terminar, não daqueles que eu deixo às vezes parados e depois levo muito tempo até chegar a eles novamente. Ana Karenina é um livro muito denso, muito completo, muito complexo, e isso faz com que 50 páginas que vocês costumam ler numa hora, se calhar aqui levam 2 horas a ler 50 páginas. É um livro muito interessante, portanto, se estão na dúvida se o vão ler ou não, não se deixem
intimidar por causa disso, porque o livro é muito bom, está muito bem escrito, é extremamente atual para uma coisa que já foi escrita há mais de um século atrás e portanto acho que vale a pena e é daqueles livros que toda a gente devia ler. No entanto, ele levanta também muitas questões existenciais, daí o facto de ele não me estar a ajudar em dezembro e de ter ficado parado durante 3 semanas e eu só voltei a ele quando consegui que a minha mente estivesse um bocadinho mais calma, com menos questões, um bocadinho mais normal, dentro do meu normal, e portanto foi isso e foi o facto de eu querer que esse episódio da minha vida ficasse fechado em 2018 e portanto foi um livro que eu quis mesmo muito deixar no ano passado e consegui. Ana Karenina, lá está, vale muito a pena porque ele fala aqui de muitas questões, fala essencialmente de questões sociais, seja a nível de hierarquias, seja a nível da forma como as pessoas se relacionavam no século XIX na sociedade russa e lá está, se vão para este livro a pensar que vão encontrar aqui uma história de amor e que as coisas giram à volta da Ana Karenina, esqueçam, vocês não vão gostar deste livro. O livro vai muito para além disso, o livro faz mesmo uma análise das pessoas, da forma como se relacionavam, da forma como eram crentes ou não, daquilo que fazia com que elas se movimentassem, das coisas, das motivações internas e externas dessas personagens. E por isso é um livro que é extremamente atual, apesar de, lá está, como eu disse, isto já foi escrito há mais de um século na Rússia. O que significa que temos aqui um país que não tem absolutamente nada a ver com o nosso cantinho da Europa aqui e, no entanto, a maior parte das questões que este livro levanta são extremamente atuais e aplicáveis ao resto da Europa neste momento, o que é fantástico. Portanto, lá está, eu disse no Goodreads que tirava o meu chapéu invisível ao Tolstói e a verdade é que tiro efetivamente o meu chapéu invisível ao Tolstói. Portanto, eu até, tendo em conta que o que me faltava da Ana Karenina eram 280 páginas, mais ou menos isto, ainda li alguma coisa este mês, não foi muito, mas pelo menos deu para me manter um bocadinho à tona e para me voltar a trazer um bocadinho à tona e portanto são livros que vão ficar sempre guardados com um carinho especial por me terem ajudado numa fase um bocado complicada e portanto pouquinhos, mas bons. E digam-me nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se teve o mesmo tipo de impacto em vocês que teve em mim. Acredito que seja sempre diferente, não só porque somos todos leitores diferentes, mas porque lemos todos em fases diferentes da nossa vida e portanto deixem nos comentários se foi um livro que gostaram, se não gostaram, quais são os pontos que vocês acham que têm mais a favor ou menos a favor deles. Lá está, se estão na dúvida se devem ler o Ana Karenina ou não, não se deixem intimidar pelo tamanho ou pela densidade do texto porque vão ficar agradavelmente surpreendidos e portanto eu por hoje vou ficar por aqui e espero que as vossas leituras de dezembro tenham sido espetaculares. Adeus e até à próxima. Tchau!